Aqui eu coloquei encontro 1, mas hoje é nosso segundo encontro. Deixa eu arrumar aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? Nosso segundo encontro. E hoje nós vamos falar sobre a estrutura organizacional. O que isso quer dizer? Né? Que nós vamos olhar para a nossa escola, de uma forma que a comunicação ela possa ser melhorada, que nós possamos delegar tarefas com mais responsabilidade e que as pessoas saibam o que precisa fazer, ou seja, que elas consigam ali de forma eficiente fazer com que o fluxo de trabalho, por exemplo, desde a secretária, né, se vocês tiverem cada uma de acordo com a sua realidade, quem faz a matrícula, o que precisa fazer, quem faz a parte financeira, o que precisa fazer, quem comanda, quem gerencia, quem executa. Então, dessa forma, olhando para essa questão organizacional, a gente consegue ter mais resultados no dia a dia, que eu digo que é a eficácia operacional. E muitas das vezes, nós não conseguimos ter o resultado das pessoas porque não está claro para cada uma das pessoas o que elas precisam fazer, o que nós esperamos dessas pessoas, né? Quais são as nossas expectativas. E aí eu sempre falo que a liderança, ela é como se fosse um piloto de avião, que tem que passar segurança para os passageiros, né, que vão estar conosco, e também para toda a equipe. Então, digamos assim, vai pegar um avião, tem os comissários de bordo, tem ali as pessoas que cuidam dos passageiros, é o piloto que tem que comandar tudo isso, né, que é o capitão desse avião. E o nosso papel de líder é mais ou menos esse. Nós temos que direcionar as pessoas, fazer com que as pessoas se sintam seguras, mas que elas saibam o que precisa fazer. E nós vamos olhar para isso e podem ter certeza que isso vai ajudar as pessoas a se comprometerem mais, porque vai ficar mais claro. E eu vejo, inclusive, na live que eu fiz ontem, né, que a questão da comunicação interna é algo que prejudica muito o dia a dia da escola. Que as pessoas ficam inseguras, elas não sabem como tem que executar as questões, e a gente vai começar a organizar isso hoje. Então, partindo do princípio que no encontro anterior, né, nós já fizemos aí a missão, a visão, os valores e princípios, já sabemos o propósito da nossa escola. A partir de agora, junto com o propósito, nós vamos poder mostrar para a nossa equipe como que as coisas funcionam numa ordem de comando, digamos assim. E nunca esqueçam que a escola, a sua escola, ela é única. Tá? O que eu trago aqui é o embasamento para que vocês adquiram esse conhecimento, mas esse conhecimento ele precisa ser moldado para a realidade da escola de vocês, que é única. Mas nós vamos ver vários exemplos hoje que vocês podem adaptar para a escola de vocês. E nós vamos começar aqui com a ordem de comando. Né? Todo mundo tem conhecimento aí, todas nós temos conhecimento, por exemplo, no Exército. O Exército tem uma ordem de comando. Né? Começa lá pelo o soldado, por exemplo, que entrou no Exército, está servindo ao Exército, começou agora. Ele não pode simplesmente chegar e fazer as coisas sem pedir autorização para quem vem acima dele. Né? Ele não pode chegar lá no general e solicitar alguma coisa. Não, ele tem que seguir uma ordem de comando. Então, o soldado, muitas vezes, ele tem que obedecer ali as ordens do cabo, o cabo recebe as ordens do sargento, o sargento recebe a ordem do major, o major do coronel, e até que chegue lá no general, no marechal, enfim, né, nessas autoridades máximas aí. Então, a ordem, ela vem de cima para baixo, tá? Então, o organograma, ele é uma representação dessa ordem. Aqui, nesse exemplo que eu trago para vocês aqui, um organograma, né, as pessoas lá de baixo, digamos assim, elas vão olhar para cima e vão saber a quem elas têm que se reportar, a quem elas têm que tirar dúvidas, e isso serve para qualquer instituição que tenha essa ordem de comando. Tenha pessoas que são coordenadas a outras, ou pessoas que são responsáveis por outras. E na escola,
é a mesma coisa. Deve existir essa ordem de comando. E talvez até exista, mas não está claro para as pessoas. E nós precisamos mostrar de forma clara e objetiva para as pessoas. E é o que a gente chama aí de hierarquia. Né? Essa ordem de comando, ela obedece uma hierarquia e existem níveis de decisão diferentes. Então, às vezes até existe, mas não está claro, e às vezes as pessoas não entendem, porque nunca foi explicado para elas. Muitas das pessoas que chegam na nossa escola pode acontecer de ser a primeira experiência de trabalho, então elas não têm noção de como funciona os níveis de decisão, a ordem hierárquica dentro da escola. Então, nós precisamos mostrar para todo mundo como que as coisas funcionam dentro da nossa escola. Porque se não está claro para as pessoas se perdem, né? As pessoas muitas vezes não sabem a quem se reportar para falar sobre determinado assunto. A pessoa vai pedir ajuda, não sabe para quem tem que pedir, de repente pede para alguém que não pode ajudar, não poderia, porque tem outras tarefas para fazer. De repente, quando se dá conta, a pessoa que era para estar lá na secretaria, ela está lá dentro da sala ajudando, tirando foto ou ajudando a professora, fazendo funções e trabalhos que não são dela, e essa professora podia ter pedido para outra pessoa. Então, isso às vezes gera uma bagunça dentro da escola, e nós, como gestoras, de repente a gente vai cobrar, né, dessa pessoa da secretaria que está lá ajudando dentro da sala, nós vamos cobrar, mas a pessoa está na melhor das intenções, só ajudando a colega. Porém, nós não dissemos para essas pessoas a quem elas têm que se reportar, a quem elas devem recorrer para resolver determinada questão, determinado problema. Então, essa hierarquia, ela se dá dessa forma, como se fosse uma pirâmide. Né? A base da pirâmide sempre é mais larga do que o topo, e o organograma que vai representar essas funções dentro da escola, esses níveis hierárquicos, níveis de decisão, ele vai seguir essa estrutura. Né? Então, lá em cima, o estratégico, o que é? É quem vai planejar, no caso nós, donas da escola, sendo líder, nós devemos estar no topo, né, trabalhar para isso, talvez demore um pouco, talvez tenha algumas de vocês que já podem estar nesse topo, mas planejar, avaliar, tomar decisões para que o nível intermediário, ele gerencie quem está lá na base. E quem está na base executa as tarefas. Deixa eu tentar melhorar essa explicação para vocês através dessa outra ilustração aqui. Então, digamos que aqui um modelinho, tá? Da direita é um modelo de organograma, e hoje nós vamos fazer um organograma. Vamos aproveitar esse tempo precioso de vocês para a gente fazer. Então, digamos assim, Keren, mas eu faço administrativo, financeiro também, sou coordenadora da minha escola. Não tem problema. Mas o importante é nós, diretoras, estarmos cientes que hoje nós desempenhamos duas funções. Então, eu posso estar como gestora e como coordenadora, não tem problema nenhum. Mas eu tenho que pensar que quando eu estou como gestora, eu estou pensando, criando metas, criando objetivos, pensando, sou eu quanto gestora que vou pensar na missão, na visão, nos valores, fazer com que as pessoas executem, né, avaliem, executem tudo aquilo que eu estou comandando, né, as minhas ordens, porque a ordem vem de cima para baixo. No exemplo do exército, né, a ordem vem lá do marechal até chegar no soldado raso. E é mais ou menos isso dentro da nossa escola. Aquela palavra, eu não gosto, mas diz assim, a escola é minha, quem manda aqui sou eu. Mas é bem assim, né? Comandante mandou, chefinho mandou. Nós somos essa pessoa. Depois vem a parte tática, que são os cargos aí, por exemplo, de coordenação, que vai coordenar e vai gerenciar o trabalho de outras pessoas. Então, isso vai estar no intermediário, no meio dessa pirâmide. E, por último, vem a parte operacional, que são das funções mesmo, quem executa, quem faz a roda girar na escola. E aqui, vocês podem ver que a parte estratégica está representada por um cartazinho só, porque geralmente o gestor é um só, né, que faz todo, que dá todo esse direcionamento, que cria planos, cria estratégias. Depois, no tático, pode ter mais de uma pessoa, né? Aí já dobra praticamente ali em relação a um. Porque eu posso ter, por exemplo, Fundi 1, Educação Infantil, Fundi 1 e Fundi 2. Tenho uma coordenadora para cada área. Então, nesse nível tático, eu vou ter mais pessoas.
E abaixo disso, no operacional, vou ter muito mais pessoas. E na educação, nós temos muito mais professoras e, às vezes, auxiliares ou volantes, né, em relação ao número de coordenadores, em função de gestores. Então, quanto mais abaixo da pirâmide, mais abaixo dessa ordem de comando, maior vai ser o número de pessoas executando o operacional. Então, aqui, o estratégico é quem planeja. Então, digamos, né, o planejamento estratégico. Eu planejo que a minha escola tenha, em 2025, 10% a mais de matrículas. Então, quer dizer que eu vou trabalhar, no caso, né, estou feliz hoje compartilhando a meta de 100 matrículas efetivadas na minha escola. Então, digamos que esse seja o planejamento para 2025. Em 2025 eu quero que tenha 110 crianças. Eu vou planejar, eu vou dirigir, ou seja, vou dizer para as pessoas por onde elas têm que ir para que a gente atinja esse resultado. Então, dirigir seria, né, mostrar quais são as estratégias, quais são os planos de ação, nós vamos chegar lá, e vou avaliar esses resultados, porque eu posso planejar crescer 10% durante todo o ano, mas eu tenho que avaliar, será que lá em junho eu vou se é 10 matrículas a mais que eu quero em 2025, será que lá em junho eu vou ter efetivado as 5 matrículas no primeiro semestre? Então, eu tenho que avaliar, porque talvez eu tenha que mudar o caminho aí na minha direção, fazer um novo plano, uma nova estratégia, focando nesse objetivo, tá? Tudo isso é responsabilidade da gestora, de olhar para a escola e olhar para o crescimento. E quando eu falo em crescimento, aqui eu pego o exemplo de matrículas, mas pode ser crescimento de lucratividade, pode ser crescimento da parte física da estrutura, pode ser crescimento na parte de qualidade. Então, vai de cada escola, de cada gestão, planejar aí estrategicamente onde quer chegar, tá? Mas depois a gente vai entrar nessa parte para mensurar resultados. O tático, o que que é? São aquelas pessoas que ocupam funções dentro da nossa escola que vão pegar o nosso planejamento, vão pegar a nossa estratégia e vão gerenciar. Digamos que eu tenho uma escola grande que tem uma assessoria de marketing, né? Que vai lá gerenciar quem faz o tráfego pago, quem faz as postagens no Instagram. Eu tenho uma pessoa responsável por gerenciar isso. Então, e tenho outra pessoa que vai executar, que vai fazer o post, que vai tirar foto. Então, cada pessoa vai ter a sua função e o seu nível. Tem pessoas, por exemplo, vou pegar um exemplo da professora, tá? Que está lá no operacional. A professora, ela não tem que decidir qual é a metodologia que ela vai aplicar, ela não vai decidir qual é a turma que ela vai ficar, ela vai executar de acordo com o planejamento e o gerenciamento que vem de cima para baixo, da ordem de comando do início até o fim da pirâmide, tá? Espero que esteja claro para vocês. Qualquer coisa podem me perguntar. E aqui eu trouxe um modelinho de um organograma, né, na ordem de comando, para ficar mais claro, e vocês vão colocar, fazer uma lista e encaixando as pecinhas nesse quebra-cabeça de acordo com a escola de vocês. Aqui tem um modelo, que eu me baseio muito na minha escola, esse modelo aqui. Então, hoje, nós somos 2 pessoas na direção da escola. Eu, Kelly, diretora administrativa, e tem a Lígia, que é a diretora pedagógica. Uma coisa muito importante para escrever, para desenhar o organograma, é que não vai o nome das pessoas ali, vai a função da pessoa, o cargo e a função da pessoa que vai ocupar. Porque, por exemplo, amanhã ou depois a Kellen acerta na Mega Sena e ela não vai ser mais a diretora administrativa da escola. A escola vai ter que contratar alguém para assumir essa função, tá? Então, para que todo mundo, todas as pessoas da escola, a equipe, ela perceba que quem faz o quê, quem ocupa cada lugar dentro da escola. Então, não pode ter nome das pessoas, tá? O que que pode? Ter a função e o cargo. Não pode também, digamos assim, eu estar como diretora e todas as pessoas virem abaixo de mim. Não. Ou todas as pessoas uma do ladinho da outra. Não. Porque eu preciso delegar responsabilidades.
delegar tarefas. E quanto mais eu centralizar em mim, mais sobrecarregada eu vou ficar. Então, a ideia é que vocês tenham mais tempo, organizem a escola de vocês, para que vocês venham aqui para o topo da pirâmide, tá? Hoje, vocês podem estar ocupando aqui também a parte tática como coordenadora, mas amanhã ou depois pode ser outra pessoa que está executando isso. E eu compartilho com vocês que na minha escola deu muito certo essa questão. Eu era coordenadora até 2022. 2023 assumiu uma nova coordenadora, que vinha sendo treinada. Então, aqui, né, eu estava antigamente como diretora administrativa no nível estratégico e estava também no nível tático, coordenando. Então, quando eu saí daqui, treinei a Luísa, que é minha coordenadora, para virar, assumir esse cargo, tá? A minha equipe, quem estava aqui, professora, auxiliar de turma, elas automaticamente começaram a se reportar à nova coordenadora. Não houve problema delas, não, eu vou lá falar com a Kellen, porque esse negócio aqui de planejamento, de rotina, é com a Kellen. Não, elas já sabiam que tudo isso era com a coordenadora, independente de quem assumisse essa função dentro da escola. Hoje é a Luísa. Mas eu digo assim, se a Luísa acertar na Mega, casar, for embora, alguém vai assumir essa função de coordenação. Automaticamente, quem está abaixo dessa ordem de comando já vai se reportar a essa nova pessoa. Então, isso facilita muito a comunicação. As pessoas sabem a quem elas têm que procurar. Então, imagina, hoje nós somos 19 pessoas na equipe. Tirando o professor de Cross Kids, tirando a pessoa da limpeza, tirando eu e a Lígia, as diretoras, e tirando a pessoa da secretaria, são 14 pessoas aqui, entre professoras e auxiliares. Imagina se eu tivesse 14 pessoas batendo na minha porta todos os dias para saber como fazer tal coisa em relação ao planejamento, em relação à rotina, eu ia viver apagando incêndio. Então, essa é a ideia, é criar um organograma, representar isso num gráfico, para que as pessoas entendam qual é essa ordem de comando. E aí a gente vai fazer uma atividade hoje, já que vocês estão aqui. Eu trouxe outro exemplo, né? Então, eu gostaria que vocês fizessem o organograma e tem essas regrinhas. Pensar quem manda mais, digamos assim, quem tem mais responsabilidade, quem tem mais voz para criar ordem, né? Quem manda e quem obedece. Vamos falar com uma linguagem bem simples, assim. Uma coisa importante, se vocês têm assessoria, ali eu coloquei o exemplo da assessoria jurídica. Pode ser um advogado, vocês podem ter assessoria de serviços contábeis, pode ter assessoria em marketing, deixa eu pensar que mais, que tipo de assessoria? Assessoria de uma nutricionista, eles não são funcionários da escola. Então, eles ficam aqui do ladinho, né? Abaixo do diretor, pontilhadinho, porque apesar deles não serem funcionários, eles recebem o comando que vocês passam para eles. Quem dá a ordem, digamos assim, quem planeja, quem diz onde quer chegar, é a quem está na gestão, tá? Só que essas pessoas também, elas são assessoria, eles não têm comando, responsabilidade sobre ninguém da escola. Então, é como se fosse, assim, quase que transparente ali no nosso organograma. Abaixo, no nível tático, que eu coloquei em amarelinho, são as pessoas que vão gerenciar o fluxo de trabalho, que vão coordenar as pessoas que estão executando. Então, por exemplo, esse aqui eu fiz um exemplo ali de coordenador da educação infantil, coordenador do ensino fundamental e o coordenador administrativo. Todos esses vão gerenciar quem vem abaixo, mas estão subordinados ao diretor. Oi? Oi? Estão subordinados ao diretor. Então, quem planeja, quem dá a ordem, quem dá o comando é o diretor. E esses coordenadores, eles vão gerenciar. É como se a gente pensasse numa loja, né? Existe o dono da loja, digamos Magazine Luiza, tem lá a Luiza Trojan, que é a dona da loja. Cada loja, cada unidade tem o seu gerente, que vai obedecer os comandos que vêm dessa direção
geral, digamos assim. E existem os vendedores, existe o caixa, existe quem vai cobrar os inadimplentes. Cada um tem a sua função e vai obedecer a esse gerente, tá? Então, eu gostaria que vocês fizessem uma lista agora. Deixa eu ver se tem outro modelo aqui. Não. Nós vamos desenhar o organograma, né? Tem que dar um lápis aí para o teu auxiliar, Silvia. Então, vocês vão fazer isso agora. Vocês vão pegar, vão listar o nome, a função e o cargo das pessoas dentro da escola de vocês. Então, por exemplo, se tem diretor, se tem o coordenador, professores, todas as funções. Primeiro vocês façam uma listinha com essas funções e depois vocês vão tentar organizar quem manda em quem e quem obedece a quem. Eu vou falar nessa linguagem bem simples. Vou dar 5 minutinhos para vocês. Quem está escutando a gravação, pausa o vídeo agora e depois volta ali para seguir a sequência do nosso trabalho.